E começa aqui no canal mais um resumão semanal, principais notícias e alguns dos bons rumores. O mercado de hardware está se aquecendo para o final de ano, expectativa de lançamento das placas AMD, Nvidia, Intel, processadores, inclusive a AMD adiou os processadores. A Intel está em apuros com seus CPUs degradando. A treta tá preparada, pessoal. Descrição todos os tópicos, fica à vontade para acompanhar aqui. Também rapidamente uma propaganda antes de começarmos o nosso tradicional resumão. O seu like é muito bem-vindo. Windows e Office barato é na GVG Mall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Começando aqui a falar sobre drivers, e sempre que eu começo o resumo com drivers, você já sabe o que vem, né? Pois é, driver Intel, um driver beta lançado no dia 10 de julho, já tem um tempo, né? Mas era o período que eu tava viajando, acabei não fazendo um resumão para vocês. Trazendo aqui um salto de desempenho no Diablo 4, que é um jogo recente, com as placas Intel Arc A, por exemplo, a A770, 30% em Full HD, cara, é um salto geracional. Tem geração de NVIDIA AMD que dá 15% de salto, cara. Olha isso aqui, um único driver, hein, cara. Em 1440p, 35% Full HD, perdão, 1440p com Ray Tracing no Ultra, tá? E outras várias situações aqui eles estão tentando corrigir. Inclusive vários erros em diversos jogos que já são conhecidos, mas não foram corrigidos ainda, tá? No caso da AMD é o 24.7.1, que é o que eu estou utilizando aqui na minha 7900 XTX, tá? Aonde ele também traz aumento de desempenho no Kanitsugami, eu acho que é assim que se fala, 16% com a 7900 XTX, em relação ao driver 24.6.1, tá? E aí com a 7800 XT 12%, com a 7600 XT 12% também. Traz aqui o suporte ao Hypertune para outros games, inclusive o Lords of Fallen, o Anti-Lag 2 para o Dota 2, tá? Eles falam que só funciona com DirectX 11, tá? Se eu não me engano tem DirectX 9, ou acho que a 12 também tem por lá, né? E outras várias coisas que estão sendo corrigidas e coisas que também estão com problemas. Eles agora estão colocando o driver que vai vir a corrigir. Então aqui, ó, a performance abaixo do esperado ou stutter em excesso pode ser observado enquanto joga Battlefield 2042 nas RX 6000 e 7000, e vai vir a solução lá no 24.8.1, que é o primeiro driver de agosto. Tá? Então esse aqui é até interessante porque você já tem uma previsão de quando vai vir as coisas, né? Enfim, e no caso da Nvidia é o 560.70 de 16 de julho, que traz aqui, ok, o suporte para novos jogos, correção de problemas aqui para o NVENC, OBS, Unity e Adobe Premiere, tá? E tem alguns problemas também conhecidos que em breve eles devem estar resolvendo. Agora, o que é difícil de resolver, pessoal, é a situação da Intel. Por quê? Imagine, você tem ali um CPU 13ª, 14ª geração, tá? Foi descoberto pela própria Intel que esses processadores podem estar degradados por conta de um mecanismo falho de boost atrelado a um aumento de tensão automático muito alto, que no começo foi dito pela Intel que era problema da placa-mãe. Na semana que vem, inclusive, eu vou fazer um vídeo com mais informações sobre isso, tá? Porque as coisas estão saindo muito rápido, nem dá tempo de fazer vídeo, porque daqui a pouco surge uma nova nota. Então eu vou esperar um pouquinho a poeira baixar. Na semana que vem a gente vai discutir um pouco essa questão da Intel, porque é complicado comprar CPU Intel agora, porque você não sabe se o CPU está degradado, né? E a correção que a Intel está fazendo não corrige os CPUs já degradados. Ela só ameniza, a própria Intel tá falando isso. E isso é muito sério, cara. Vamos lá. Inicialmente as pessoas perceberam que os CPUs 13º e 14º, especialmente Core i7 e Core i9, estavam apresentando instabilidades durante atividades pesadas, por exemplo, jogos.
A Intel conseguiu isolar isso, conseguiu identificar e atrelou isso inicialmente às fabricantes de placas-mãe que estavam liberando boost automático nas BIOS, mas agora fala que é um mecanismo falho do algoritmo de boost do CPU. Então colocando clock, até porque os CPUs, eu já falo isso há muito tempo, cara, overclock, eu falo de novo aqui, overclock em 13ª, 14ª e 7 e 9, cara, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu vou fazer overclock para quê? Para degradar o chip? Olha o que está acontecendo aqui, mesmo o cara que nem faz overclock, ou só liga um mecanismo automático ali. CPUs que já pegam clocks altíssimos com temperaturas absurdas, tá? Então essa é a minha opinião. Overclock, para mim, cara, acabou. Já faz, sei lá, uns 5, 6 anos que já não faz tanto sentido mais, até porque os CPUs têm um desempenho tão alto, com clocks absurdamente altos, que já não tem nem espaço para você ficar aumentando mais, tá? Esse é outro ponto. Então, foi descoberto que esse microcódigo falho estava causando problemas nos processadores relacionados à tensão excessiva. E isso estava fazendo uma degradação estrutural. Ou seja, quando você tem uma tensão muito alta, você degrada o chip. E estava acontecendo que no substrato, ali, nas conexões chamado de via, no caso da Intel, entre os pinos e o lado de cima dos dies, ali estava tendo um processo químico de oxidação. Eu não entendo muito de oxidação, não sou um químico, mas pelo pouco que eu pesquisei, você não consegue parar a oxidação com um firmware. Você precisa aplicar um outro composto químico para parar ela, né? Então, não resolve a situação de quem já está com o CPU degradado, tá? Mas ainda você pode apelar para o RMA da Intel. Então, se é o seu caso, você percebe instabilidade do seu CPU, cara, aproveita, vai e faça o RMA, tá? Porque pode acontecer, Lucas, agora tá tudo ok, uma travadinha de vez em quando aqui, mas, cara, daqui a um ano pode começar a piorar isso. Aí você tem que ver o prazo de validade da garantia, que são 3 anos, desde a data da compra. Ok, vamos falar mais sobre isso semana que vem, tá? E aí, a Intel ela está lançando um novo microcódigo, porque já identificaram que não tem apenas falha no mecanismo de boost, mas também no mecanismo de gerenciamento de tensão. Beleza. E aí é importante destacar isso aqui, olha só, o microcódigo não vai corrigir os problemas dos CPUs que já foram afetados por instabilidade, mas apenas prevenir que aconteça em outros chips, nos novos chips. Então essa degradação é irreversível fisicamente, como eu falei para vocês, tá? A Intel inclusive confirmou que houve situações de oxidação em CPUs lá em 2023. Eles não citam a quantidade, cara, pode ser 1000, 10.000, 100.000, ninguém sabe, tá? E eles conseguiram identificar isso e corrigir em 2023. Lembrando, foi fabricado lá, é difícil saber exatamente quando foi fabricado, só de comprar numa loja. Pô, vou comprar na Kabum e não sei qual foi a data de fabricação daquele processador, entendeu? Então pode ser um CPU do lote afetado. Agora, em tese, se eu pego esses processadores desses lotes estranhos, né, e já ligo na placa-mãe com o update aplicado, esse que vai vir agora em agosto, tá? Em tese eu já não vou ter problemas, mas situação complicada, cara, porque o cara perde a confiança de comprar o processador. Quer dizer, eu posso comprar o CPU que daqui a pouco tá dando problema, né? E não são CPUs baratos, né? Então aqui nós temos a segunda parte dessa notícia, como eu falei, eu vou esperar um pouco passar isso, porque tá vindo uma atrás da outra. Semana que vem a gente faz um videozinho mais tranquilo. A Intel afirmou, não irá fazer recal. Pera aí, mas tem bastante CPU com problema pelo que a gente tá vendo aí, né? Ok. Então, eles não vão fazer o recall do CPU dessa terceira e 14ª, apesar que o problema parece sim muito grande em relação ao que foi dito inicialmente. Importante destacar, a TechPower destaca aqui que mesmo unidades com um TDP menor, 65 watts, estão sendo afetadas, tá? Então, relacionado à questão das tensões. Também destaco aqui que não significa que todos os CPUs estão tendo problemas. Eu mesmo tenho um i7 13700K que está normal. Tá? Estou usando ele
há um ano e meio mais ou menos, zero problemas. Uso aqui no meu dia a dia, jogo, renderizo, faço live, um monte de coisa. Não tive essa dificuldade. Então, até para acalmar um pouco as pessoas, Lucas, espera aí, eu tenho um CPU, cara, agora eu tenho. Não, calma. Tá tendo problema de estabilidade? RMA. Não pensa duas vezes, vai pro RMA, tenta trocar o processador, tá? Certo. Então, como já foi confirmado, o microcódigo vai ajudar a minimizar os CPUs que estão com esses problemas, mas não vai corrigir a fundo, tá? E aqui o The Verge fez uma série de perguntas para a Intel, né? E foi declarado pela Intel que não vai haver uma extensão de garantia para CPUs afetados, tá? Tipo um aumento de garantia para eles em relação ao prazo inicial, tá? Eles não providenciaram nenhum tipo de informação para os clientes que queiram fazer a abertura do RMA, do que eles devem falar, proceder ali durante o RMA, tá? Eles não vão parar as vendas dos CPUs de alguma forma, ou reduzir os preços dos processadores, tá? E também foi dito aqui que caso você eventualmente compre o processador agora, seria o ideal você esperar para fazer o update de BIOS antes de começar a utilizar, porque ele novo, ele tá ok. Aí com o nova BIOS, ele já entra corrigido, entendeu? Então você previne que ele comece a fazer a degradação. Por isso que complica o lado da Intel, porque a AMD está lançando bem agora processadores, né? Aí o cara não pode comprar Intel, tem que esperar para comprar. É um tiro no pé isso aqui, hein, cara. Mas enfim. Bom, e aí a Intel está lançando novos processadores, tá? Com menos núcleos, as versões KE, as versões com nomes diferentes, né? Eu não lembro de ter visto esse nome antes. Basicamente, pessoal, são CPUs ainda no LGA 1700, tá? Desde o Core i5-14401TE, nome diferente, né? Outras versões e a versão KE do Core i9. Basicamente são CPUs que não têm os Efficient Cores, até porque tem uns entusiastas aí que desligam os Efficient Cores. Não, é desempenho, cara, eu vou desligar. 16 núcleos do processador. É mais fácil comprar o i5, né? Mas enfim, então a Intel lançou CPUs para os entusiastas que não podem comprar os outros lá porque estão degradando, vai comprar esse daqui. Então você tem CPUs ali com apenas núcleos performance, zero núcleos de eficiência, tá? Dependendo do preço, pode ser interessante, apesar que está no fim da geração, então é um pouco estranho. Vamos ver se o preço ele compensa dependendo do cenário, tá? Bom, e aí a AMD está adiando oficialmente os Ryzen 9000. Como você sabe, eu estive no Tech Day da AMD, né? Não tinha recebido os CPUs para fazer o review, ainda estava achando estranho, cara. Depois eu fui ver que vários revisores do mundo também não receberam, isso porque foi adiado. Então, acredito que a AMD viu esse lance da Intel e falou: peraí, vamos olhar direitinho para ver se não tem um problema aqui, porque se tiver, a gente manda isso pro review, manda isso para venda, cara, estoura essa bomba, já queima o lançamento do produto, né? Então, o lançamento que seria previsto para o dia 31, agora foi jogado para o dia 8 de agosto. Foi uma semana aí para os Ryzen 5 e 7, tá? E 2 semanas para, que é no dia 15 de agosto, 2 semanas para os dois Ryzen 9, tá bem? Então a AMD falou, durante as checagens finais, nós encontramos problemas nas unidades iniciais que não atendem às nossas expectativas de qualidade. Tá? Então eles têm uma abundante cautela com isso e eles querem evitar problemas nos usuários finais, até nos reviews. É claro que ninguém quer mostrar um produto defeituoso, né? E por isso que eles estão trocando o que eles enviaram inicialmente. Então alguns revisores já receberam unidades potencialmente com problemas, a AMD não fala qual é esse problema, tá? E estão devolvendo para a AMD mandar de novo. Então agora ficou com essas datas. Aí nós temos aqui uma notícia falando dos Ryzen 9000, lá na China eles estão enviando um cooler diferenciado e tal, mas nem quero falar sobre isso, e sim sobre o Unicus Hardware, que disse aqui, inclusive o Twitter dele até sumiu, que pode indicar que tinha alguma verdade nessa questão aqui. Ele falou que a AMD, olha só, passo 1, começou a enviar as amostras para os revisores. Passo 2, alguns revisores reportaram uma performance horrível. Passo 3, a AMD viu o problema e tentou identificar o que estava acontecendo.
solicitou recal, ou seja, ó, revisores, devolvam, e aparentemente problema no SOC. Então, não temos uma confirmação, na própria AMD não falou sobre isso, mas antes atrasar um pouquinho e lançar redondo do que daqui a pouco descobrir, putz, tá degradando o processador, né? Vamos acompanhar aí. A Gigabyte está lançando uma BIOS para permitir que você utilize os futuros Ryzen 9000 nas suas placas pré-existentes, X670, B650, apesar que a gente já sabe que vai ter a X870, a B800... Cara, os nomes de chipsets são bem confusos para mim, cara. Bom, aqui nós temos então o patch inicial, que é o 1.1.7.0, já tem há um certo tempo, agora o patch 1.2.00A, patch A, é o que traz algumas otimizações específicas a mais para os Ryzen 9000 que não tinha chegado na BIOS anterior. Então, para quem for comprar no lançamento, que quase sempre não é uma boa ideia, faça o update de BIOS. Ok? Trazendo já o suporte ao Curve Shaper, que eu falei para vocês no Deep Dive que eu fiz a arquitetura na semana passada, o overclock de memória on the fly, tá? E os perfis Expo otimizados, certo? Seguindo aqui com as ROG, que lançou uma placa de vídeo, lembrando que eles lançaram recentemente a primeira 7900 XTX com conector 12 VH-Power, essa aqui também tem o mesmo conector 12 VH-Power, só que ela tem um negócio diferente, cara. É uma 7900 XTX fanless, só tem o dissipador, cara, e o dissipador é bem pequeno, cara. Isso aqui quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, isso não vai dar certo, né? Até porque uma XTX, eu tenho essa placa aqui, eu sei que ela é quente, cara. Ela tem um TDP de 370 watts, alguma coisa do tipo. Então, isso aqui não dá conta de dissipar todo o calor, cara. Então, assim, ela é fanless nela, só que ela vai depender de um rack de servidor com várias fãs potentes. Então, cara, perde um pouco o sentido, porque ok, eu tô lançando uma placa sem fãs pra supostamente ter menos barulho, mas eu vou precisar de servidores com fãs potentes para tirar o calor daqui, senão ela vai sobreaquecer e reduzir o clock com toda certeza, tá? Então ela é passiva, mas ela depende de uma ajuda muito forte do servidor qual ela vai ser instalada, tá? E por favor, não use isso em um PC convencional. Bom, a AMD está lançando aqui o Ryzen 7 8745H, tá? Havia rumores, agora foi confirmado, ele não traz um chip AI, então ele não vem com a NPU, apesar de ser de notebook, tá? Então estão vindo novas variantes para quem não quer usar uma NPU, de repente a pessoa já tem um gráfico dedicado no notebook, uma NVIDIA, uma AMD, enfim, e já tem um desempenho bem melhor para a inteligência artificial, não precisaria da NPU, acaba até economizando um pouco nesse sentido, tá? Ele traz então 8 núcleos Zen 4, RDNA 3 completo, com os 12 Compute Units, apesar que não é a 3.5 com as 16 do Strix Point, tá? E não traz arquitetura XDNA, e aqui vocês estão vendo todas as especificações. Agora nós temos aqui um detalhamento extra do Strix Point, que é a próxima geração de APUs para notebook, as melhores que a AMD está lançando até o presente momento, tá? Daqui a pouco tá chegando próximo do nível dos consoles, a gente vai falar da Strix Halo daqui a pouquinho, tá? Basicamente foi confirmado então que o Strix Point traz um design monolítico, tá? Em TSMC N4, com um tamanho do die de 232 milímetros quadrados. Então aqui, como vocês estão vendo, o detalhamento, eles trazem o Infinity Fabric como uma conexão diferente do que a Intel faz no Ring Bus, nos seus processadores. A gente tem dois conjuntos de núcleos, um com os núcleos Zen 5 normais, observe que eles são fisicamente maiores que os Zen 5C, tá? São apenas 4 Zen 5, com o cache 16 MB L3, que é a mesma ideia do CCX dos Ryzen Desktop, então 16 por grupo de núcleos. E aqui os Zen 5C são 8, tá, que trazem em tese o mesmo IPC, só que com um tamanho físico menor e compartilham de um cache menor. A AMD fala, nesse artigo aqui, que eles estão otimizando o scheduler no Windows para
priorizar atividades de alta performance no Zen 5 e atividades que são mais paralelizáveis no Zen 5C. Então, para acertar o núcleo certo, porque imagine, eu mando uma atividade que eu preciso dividir ela melhor em mais núcleos, mando para os núcleos Zen 5. Ah, mas aí eu queria mandar para os núcleos do lado ali. Então eu teria que passar pelo Infinity Fabric, usar aqui o acesso do controlador de memória, às vezes lá buscar na memória RAM, voltar para o processador para ir passar pelo Fabric de novo, voltar para o Zen 5C. Então o scheduler já acertando o conjunto de núcleos ideal consegue trazer um aumento de desempenho. Aqui vocês vão ver o RDNA 3.5 completo com as 16 unidades de computação, 2 MB de cache L2. Pelo que eles falam aqui, ó, ele exige um data path de 4 vezes 32 bytes por ciclo, tá? Enquanto os núcleos são 32 por ciclo. Vocês estão vendo que a exigência da RDNA 3.5 é muito grande, tá? Assim como a NPU. A NPU está exigindo o mesmo nível do CPU ali, ó. Então o próprio Infinity Fabric acaba se tornando um gargalo em um certo ponto, tá? Enfim, eu frisei várias coisas aqui, mas eu já fui explicando para vocês aí muito do que estava frisado aqui, tá? Basicamente o que a AMD fala é o Zen 5 e o Zen 5.6 estão em núcleos separados, o Zen 5 é otimizado para uma thread, tá? Tem um cache L3 maior, o Zen 5C tem o mesmo IPC, a frequência é inferior, o clock é inferior, mas eles estão trabalhando na eficiência energética, certo? Bom, então em termos de núcleos, o Zen 5 vai exceder 5 GHz em notebook, com um TDP baixíssimo que é realmente impressionante. O Zen 5C vai ter um clockzinho um pouquinho inferior, tá? O Zen 5C é 25% menor que o Zen 5 normal, isso é uma coisa realmente bem interessante, tá? Lembrando que o Zen 4C era 35% menor que o Zen 4, então ele é um pouco maior que era em relação ao Zen 4C, tá? Mas traz uma eficiência energética realmente bem interessante, tá? Bom, aqui também temos a questão do overclock, tá? Essa NPU ela pode ser overclockada, então eventualmente os 50 tops dela podem ser potencializados aí para cima. Aqui nós vemos então, só para finalizar essa parte, em relação ao design tradicional dos Ryzen 9000, que é um design homogêneo, que é um heterogêneo, ou seja, é um design híbrido com núcleos diferentes. Uma abordagem parecida que a Intel tem feito, tá? E no futuro, eles podem trazer um mix, eles podem trazer tanto designs homogêneo ou heterogêneo, também focando para data center e com CCX mais largos, tá? Aqui nós temos então mais detalhes sobre os Ryzen 9000 que em breve vão aparecer. Foi confirmado que 28 lanes PCI Express pode possibilitar então um slot x16 5.0, 2 slots Gen 5, top demais, né? E ainda mais 4 lanes sobrando para a conexão com o chipset. O nó utilizado já tinha sido confirmado, que é o 4 nanômetros da TSMC, que traz 22% de redução de consumo, 6% de aumento de performance, 6% de densidade do transistor. Então, esse é um dos principais motivos que explica a AMD conseguir aumentar o desempenho e reduzir o consumo. 4 nanômetros está realmente bem avançado. No caso da Intel, é dito estar também no 4, no Intel 4, mas salvo engano a densidade dele é próximo do TSMC 7, tá? E aí o Intel 3 que seria próximo do 4, 5 nanômetros. Hoje em dia é muito marketing, para falar a verdade, né, cara? Nanômetro. A gente tem que ver a densidade de transistor por milímetro quadrado, é o que realmente importa mais. E aqui você vê uma das várias coisas que explicam porque o Zen 5 é mais rápido, né? Olha só, todos os parâmetros de cache, o scheduler, os vetores, a lua, enfim, quase tudo é maior em relação ao Zen 4, tá? Então, aqui eles explicam como o Zen 5 consegue ultrapassar o Zen 4, dividido aqui em diversos parâmetros, basicamente detalhes técnicos internos dos núcleos, das unidades de computação, das ALUs que foram elevadas e faz com que isso aqui realmente suba o desempenho. Em breve traremos nossos próprios testes para vocês, tá? E a AMD lançou o Strix Point HX375 com uma NPU mais rápida.
Falamos sobre isso no resumão passado, tá? Agora é oficial. Basicamente, mantém 12/24 com 5.1 GHz, com o mesmo gráfico 980M. Agora a XDNA 2 tem 55 TOPS. Não que essas aqui não possam ser overclockadas, como já foi falado, mas tem uma versão já um pouquinho melhor para quem quer. Eventualmente você quer uma NPU com 5 TOPS a mais, tem essa outra versão, tá? E bom, enquanto os reviews oficiais não chegam, inclusive o meu, aqui nós temos o SideTech, que é um canal italiano, é isso mesmo, que conseguiu comprar um Ryzen 9 9900X. Lá no vídeo dele, ele inclusive fala que estava muito fácil comprar lá, não teve dificuldade com isso, ele conseguiu comprar e chegou em um dia o processador, fora do review. Aí ele até fala que ele não tá sob embargo, então ele pode divulgar o que ele quiser, porque ele comprou o processador, tá? Ele testou com a 4090 e uma placa X670 e DDR5 7200. Aí vem aquela questão, aquele problema que a AMD falou, que ela pediu para devolver os processadores, será que afetou o review dele? Né? Porque a AMD falou, tem alguma coisa errada, devolve os CPUs. E aí ele conseguiu comprar antes do tempo, talvez a unidade dele não esteja tão boa assim. Aí, levando isso em consideração, em relação aqui ao 7800X3D, o videocard dele fez um compilado, cara, o 7800X3D tá bem na fita, hein? Ó, batendo Resident 9 em vários jogos. Full HD, Alan Wake ganhou, Cities Skyline ganhou, Warzone 2 ganhou, por pouco, Counter-Strike ganhou, Cyberpunk ganhou bastante, tá? Fortnite também, enfim, na média, sempre ficou acima em Full HD, em 1050p, em 4K, embora vai diminuindo a relevância porque resolução mais pesada, né? Aí ele cita aqui o caso que no Counter-Strike 2, o 9900X ele exigiu 107 watts, enquanto que o 7800 exigiu apenas 53, que é impressionante, cara. O cache 3D faz toda a diferença nesse processador, tá? E em termos de temperatura também, ele conseguiu ser mais frio, cara. Então, realmente, 7800 3D continua sendo King, continua sendo campeão e a minha escolha nos Ryzen 7000, como eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Bom, agora aqui, falando um pouquinho sobre outras coisas, né? A Sabrit lançou aqui uma base de monitor. Lucas, por que você está mostrando isso? Porque não é qualquer base de... Olha só isso aqui, cara. É uma base, o Beto vai adorar isso daqui, ó. Não tem apenas conexão USB que você está acostumado a ver em algumas bases, né? Cara, ela tem um USB do tipo C 10 gigabits, com uma conexão 15 watts PD, leitor de cartão, as USBs convencionais 5 gigabits, 10 gigabits. Do outro lado, conexão de áudio, conexão de rede, tá? A alimentação, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4. Cara, que top de linha, cara. Você tem uma base que você vai colocar o seu monitor, tudo bem. Só que aí você pode conectar tudo na base. Isso é uma coisa que fica muito mais organizada, dependendo do que você quer, que fica mais acessível para você só esticar a mão e conectar um pendrive, alguma coisa do tipo, né? Agora, ela tem bastante tecnologia aqui dentro, então ela também é bem cara. Você vai ver o preço dela aqui, ó. $349. Cara, é o preço aí de uma 4060 Ti aproximadamente. É bem carinha, tá? Não sei se chega a vir para o Brasil. YMTC, fabricante gigante na China, fabrica bom, NAND Flash, enfim, bastante conhecido nos SSDs do AliExpress, que agora aumentou os impostos, né? Já chegou o momento lá. Infringiu alegadamente 11 patentes da Micron lá dos Estados Unidos, relacionadas a 3D NAND Flash e DRAM. Em outubro de 2022, a YMTC foi colocada naquela lista que restringe o acesso de tecnologia americana, tá? Então dificulta essa comunicação. Inclusive a gente tem aqui a notícia que ele estava em negociação com a Apple, tá? E aí teve dificuldades por conta das restrições, teve que acabar voltando atrás. E as companhias chinesas, a gente já sabe que continuamente eles burlam isso e porque pega lá o projeto que já existe, faz o nome deles, não paga royalty nem nada. Tem aqui já mais de 5.000 processos intelectuais envolvendo empresas de lá em relação dos Estados Unidos, tá? Bom, aqui nós temos então, pessoal, o lançamento do ROG Ally X oficial, tá? Preço agora já está disponível para venda. Eu estive nos Estados Unidos, observei ele lá, estava à venda esse, fiquei tentado em comprar, acabei pegando
o ROG Ally normal, tá? Só que é a versão Z1 Extreme também. O que acontece? O Z1, o ROG Ally X foi lançado por R$ 799, 200 a mais do que custa hoje um ROG Ally comum. Aí você pensa, pô, mas será que vale a pena? Vamos ver. Ele não mudou o processador, continuou com o mesmo Z1 Extreme que eu tenho, que é um CPU de 8 núcleos Zen 4, que, pô, cara, é coisa boa pra caramba. E 12 Compute Units de RDNA 3, que é aproximadamente o que tem ali um 8700G, tá? Só que tem uma outra versão que é Z1 normal, inclusive uma dica do Pepe, tá? Não compre o Ryzen Z1, que o Z1, cara, ele tem, se não me engano, 4 núcleos e Zen 4, acho que ou 6, eu não lembro, e 4 Compute Units, tipo, reduz muito, cara, reduz muito, é absurda a diferença de performance. Eu cheguei a fazer a besteira de quando eu fui comprar isso aqui lá na Best Buy, e eu comprei a Z1. Na hora que eu cheguei no hotel, eu falei, não acredito, cara, eu vou ter que voltar. E fui lá e devolvi, peguei o Z1 Extreme. O que acontece? O ROG Ally X, ele trouxe uma bateria bem melhor, de 80 Wh, cara. Jogar com o ROG Ally na bateria é 1 hora, se for jogo pesado. 1 hora jogando na bateria, tá? Aí você pode reduzir ali para 10 watts, para tentar jogar um pouquinho melhor e tal, mas normalmente é isso. Agora 80 Wh dobra a bateria, isso é bom. Outra coisa, memória subiu de 16 GB para 24, tá? Legal. Armazenamento de 512 para 1 TB. Então assim, no final das contas, se você for ver o upgrade de SSD é caro, porque é aquele SSD 2230. E aí ele trouxe uma outra versão agora. Como eles trocaram a placa-mãe, você consegue usar o SSD 2280 normal. Então é bem mais barato comprar o 2230. E isso é uma boa vantagem. Mas, apesar de tudo, não quis pegar porque ele estava realmente meio caro, tá? Também tiraram aquela conexão XG Mobile que ninguém estava usando e colocaram um USB 4 em cima, que faz total sentido. Então, eu até mostro aqui para vocês, lá na Best Buy, hoje o ROG Ally normal tá 649, tá $150 a menos. Só que eu comprei a versão Open Box, tá? O Open Box aqui, ele começa por $423, aí você tem as versões Good e Excellent, né? A Fair seria tipo justo, Good, que às vezes a Fair ela falta uns itens, tá? Eu vou falar mais sobre isso semana que vem, que vai sair o vídeo da Best Buy aqui no canal. O meu, cara, eu paguei esse preço aqui, ó, 457. Sabe o que tinha no meu? Um risquinho na parte de trás, cara. É isso aqui, ó, que tinha no meu, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. É isso aqui, ó, é um risquinho, ó. Cara, eu falei, não acredito, velho. A caixa tá intacta, o carregador tá lá, tá tudo certo, cara. Não tem risco na tela, tá funcionando perfeitamente. Esse preço realmente valeu muito a pena, porque no Brasil essa versão Z1 Extreme custa mais de 5 mil, cara. Na loja da ASUS custa mais de 5 mil, eu paguei só uns 2.700, 2.800, que é um preço sensacional. E, cara, adorei o ROG Ally. Em breve vai ter review, embora tenha uns bugzinhos bem chatos também, tá? Bom, rumores e vazamentos. 9950X a 6 GHz. Vamos dar uma olhadinha nos testes aqui. Foi identificada uma versão de engenharia dele, então uma versão, talvez aquelas versões bugadas ainda que a AMD pediu para devolver. De qualquer forma, alcançando aqui próximo aí dos 6 GHz, perdão, ele alcançou 3700 pontos single core, 26.000 em multicore. Isso coloca ele simplesmente no topo dos resultados, cara. Ele está ultrapassando aqui o Core i9 14900K em estoque em cerca de 20%, tá? E em single core em cerca de 17%. Então ele realmente está bem forte. Até o próprio 9600X tá ultrapassando o single core do Core 9, hein, cara? Core 9 que tá degradando aí, hein? E aí em multicore, o 9950X em estoque já está igualando e com overclock passa a ultrapassar. Vamos aguardar os resultados finais depois. Bom, aparentemente a Nvidia está lançando uma nova 3050 final A. Por que A? É A de Ada Lovelace. Pois é, a 3050 originalmente é da arquitetura Ampere, certo? Mas a Nvidia está lançando um mix, uma placa 30 com a arquitetura da 40. Talvez sobrou chips, eles queiram relançar, até porque 3050 notebook é muito popular, eu mesmo tenho um notebook com uma 3050, e seria uma GPU
com uma arquitetura mais nova, provavelmente capada para manter a mesma spec de uma 3050 convencional. Então, vazou ali no PCI ID o nome 3050, que já até falaram que não era um tipo, não era um erro, realmente existe essa GPU, e aí acabou vazando nos próprios drivers. A Video Card Design identificou que tá lá a placa, cara, a placa existe nos drivers. Então vai acontecer uma 3050 com um chip diferente, o AD106 da próxima arquitetura, da atual arquitetura, na verdade, né? Bom, aqui nós temos também um CPU-Z vazado do Core Ultra 9 285 Arrow Lake, tá? Chip ES. Então aqui mostra Arrow Lake, tudo certinho, novo socket de 1851, 125 watts Max CDP, que é absurdo informar isso aqui, porque com certeza não é o máximo, isso aqui é o base, tá? O TDP máximo vai lá para 250, igual os outros de 9, 7, fala Max CDP 125, ai meu Deus do céu. Então 7 nanômetros, que seria o equivalente do Intel 4, tá? Aqui eles acabaram borrando várias coisas, mas mostra aqui, ó, a quantidade de threads deve ser a mesma, então como os núcleos performance eles não vão ter o hyperthreading, ele deve ter 24 núcleos e 24 threads, tá? A quantidade de cache também ficou bem incerta, teve outros vazamentos que falam que o L2 vai ter 40 megabytes, que é uma baita quantidade de L2. O L3 36 MB, L1 2.4, 24/24, e aí precisaria estar aguardando. Em termos de salto de desempenho, é esperado 14% de ganho no núcleo performance e núcleo eficiência de até 68% em relação ao Crestmon, tá? Então, realmente é um salto de desempenho legal para quem quer fazer futuros upgrades. Esperado aí para ser anunciado nos próximos meses. Temos aqui também a Gigabyte, acabou vazando ali uma espécie de placa não montada do LGA 1851, aqui você vê claramente o socket de 1851, que é muito parecido com o 1700, e ressaltando o nome do chipset. Durante a Computex, a Intel colocou um embargo para os fabricantes não mostrar o nome do chipset, agora a gente já está vendo claramente o Z890, que dá o ar das graças para a futura geração da Intel. Vamos ver como é que vai estar a confiança das pessoas em relação a ela, né? Bom, um novo dia, um novo rumor de RTX 50, já foi falado, seria próximo trimestre, não, final do ano, não, já jogaram para 2025. Embora o Copete 7 Kimi costuma acertar bastante coisa. Na verdade, também tem aqui um resumo dos rumores das próximas arquiteturas da Intel AMD também. A Arc Battlemag 2025, atrasada. Radeon RX 8000 2025, ou Q1 ou Q2, tá? Então também atrasado, normalmente lança 2 anos depois a última. E a Blackwell Nvidia também na CES, o que é estranho, normalmente a Nvidia não lança grandes produtos assim na CES, mas pode acontecer. E na verdade isso aqui também não é confirmado, então precisamos aguardar um pouco mais. Ok. Será que vamos ter uma nova Titan? Lembrando para vocês que a última Titan que teve foi a Titan RTX, lá em 2018, a arquitetura Turing, a primeira placa RTX que a Nvidia lançou, a primeira geração de placas RTX, né? As Titan, elas sempre foram placas, assim, cara, pro cara que é entusiasta, mas ele ainda tá no PC, ele não tá no servidor ainda, tá? Não é um workstation, embora essas Titanas são muito fortes. Na época você pegava elas, você rodava muita atividade pesada, ao invés de partir para uma Quadro, uma Tesla, o cara conseguia começar com a Titan, tendo acesso a 24 GB de memória, que na época era muito raro de ter em placa assim, e você já podia trabalhar com essa placa. Depois você ia fazendo os upgrades. Aí teve a suposta Titan Ada Lovelace, que foi cancelada, ela não existiu, tá? Talvez pelo altíssimo TDP que ela teria. Eu, inclusive, testei essa Titan X aqui, 2015, tem um vídeo aqui no canal. Eu testei a Titan X, cara. A placa realmente era um canhão na época, né? E talvez iria surgir uma Titan Blackwell. Então é um rumor, não tem confirmação. O Copete me diz que ela existe, mas assim como a Titan Ada existe e foi cancelada, ela também pode nunca dar o ar das graças. Bom, pessoal, aqui nós temos o vazamento das RDNA 4. É esperado que traga no PlayStation 5 Pro um mix de RDNA 3 e RDNA 4. Tá? Não que vai ter duas arquiteturas, mas vai ser a RDNA 3 com um recurso da RDNA 4. Especialmente no Ray Tracing, que deve aprimorar bastante no Play 5. Por exemplo,
o Double Ray Tracing Intersect Engine, tá? Entre outros vários recursos mais voltados para a área extremamente técnica. Em resumo, a performance Ray Tracing deve aumentar significativamente nessa nova geração de videogames e também deve vir para desktop com certeza. A AMD até tem um fato interessante porque eles não estão citando o RDNA 4. A AMD falou bastante sobre Zen 5, Zen 6, mas nada de RDNA 4. Vamos aguardar. Para fechar aqui, pessoal, Strix Halo, a próxima APU high-end que vem depois do Strix Point para notebook, talvez para desktop alguma variaçãozinha. Ainda no Zen 5, potencialmente para ser lançado aonde? CES 2025. Cara, vazou um teste muito promissor. Se isso aqui for verdade, cara, em termos de especificação que foi divulgada, isso daqui vai ser muito forte, tá? Lembrando que Strix Point já é de 19 a 32% mais rápido que a sua geração anterior. Agora, isso com 16 Compute Units. Imagina Halo com 16 núcleos em 5 completos, 40 RDNA 3.5, meu amigo, isso aqui é muita coisa. Isso aqui bate placa desktop boa da Nvidia, tá? Bizarro, cara. 32 MB de cache por CCD, o dobro do que tem hoje um Strix Point, potencialmente podendo ter até 64 MB de cache L3. Cara, se isso for verdade, a Strix Halo LP mais básica seria no nível de desempenho de 3050 com 45 watts. Lembrando que é CPU e GPU, hein? É os dois. A Strix Halo convencional com até 24 ou 32 unidades de computação teria o desempenho da 4050, que não existe. A Halo com 32 unidades de computação desempenho da 4060. Cara, meu Deus. Desempenho de 4060 consumindo 70 watts com 12, olha só, é 12 núcleos em 5 mais essa GPU por 70 watts. E a Strix Halo Top seria 40 unidades de computação, desempenho de 4070. Meu Deus, cara. Um desempenho de uma 4070 integrada. Eu quero viver para ver isso. E espero que venha para desktop também. Fico por aqui, um grande abraço. Espero ter gostado do resumão. Até semana que vem com mais vídeos aqui no canal. Tchau, tchau.